Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Estamos no início do mês de maio. Hoje, dia de São José Operário, aquele santo que mais amou a Virgem Maria. Mais do que todos, ele quer nos ensinar a amar Nossa Senhora. Neste dia que abre o mês de Maria, que o Padre Pio dizia, é o mês da linda mãezinha, que o Papa São Paulo VI dizia, nesse mês de primavera, pois é primavera no hemisfério norte, em toda a Europa e Ásia, ele vai dizer, nos recordamos da nossa infância, quando brotam as flores, o perfume das flores, o beija-flor, a borboleta, tudo renasce. Tudo traz uma vida nova e nos lembra o céu. É o mês da bela mãezinha, é o mês da Virgem Maria. Os santos vivenciaram esse mês de maneira intensa. Os papas vivenciaram esse mês de maneira intensa, ao ponto de o Papa Paulo VI citar que vários papas diziam que esse é o mês de Maria. O Papa Paulo VI vai fazer uma carta encíclica, dizendo, mês de Maria, o nome da carta encíclica. E olha o que ele vai dizer. O mês de maio traz essa poderosa chamada para todos. É uma convocação, entenda bem, é uma convocação a todos. A uma intensa e confiante oração. Nesse mês, os nossos pedidos acham mais fácil acesso ao coração misericordioso da Virgem Maria. Você está entendendo? Nesse mês, o coração de Maria está aberto de uma maneira especial. Como Jesus fala que no Domingo da Misericórdia, o seu coração misericordioso está escancarado para graças maiores. O Papa está dizendo que o coração de Maria está aberto de uma maneira especial nesse mês de maio. Mas antes disso, vamos clamar a presença do Senhor, clamando a presença e a proteção de São Miguel Arcanjo junto de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Vamos continuar, ele vai dizendo, por isso, os nossos predecessores, os papas que me antecederam, escolheram este mês de maio, consagrado a Maria, para convidar o povo cristão para fazer orações públicas, cada vez que a igreja necessitar ou em qualquer perigo que ameace o mundo inteiro. O Papa está fazendo uma convocação para o mês de maio. Eu nem me apresentei, eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e todo o exército de São Miguel está sendo convocado agora para tomar ordem de batalha. E nesse mês de maio, como o exército dos apóstolos dos últimos tempos, os apóstolos da Virgem Maria, esse é o mês de conseguir muitas almas para Deus através de Maria. Vou contar um testemunho já de um judeu que se converteu porque viveu esse mês de maio por engano. Veio por engano viver o mês de maio e teve uma experiência profunda de conversão. São muitas experiências de conversões que acontecem nesse mês de maio, se nós abrirmos o nosso coração. Por isso, nesse mês, nós convocamos a todos que não estavam rezando o rosário a rezarem. Todos vocês que estão rezando de manhã, 5 horas da manhã, todos os dias o rosário, são 70 mil pessoas rezando diariamente o rosário conosco ao vivo, fora os que rezam depois. Eu te convido a mais intensamente sermos fiéis a esse rosário nesse mês de maio. E o nosso desafio deste mês, aliás, desse dia de hoje, será colocar na intenção do seu rosário para que mais pessoas façam o mês de maio, para que mais pessoas experimentem o poder de Deus
através da Virgem Maria nesse mês de maio. Até porque nesse mês nós vamos renovar a consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Por isso, meus irmãos, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer? Eclesiástico 24, 24. Eu sou a mãe do belo amor. Eu sou a mãe do temor de Deus. Em mim se encontra toda a graça do caminho, da verdade e toda a esperança da vida. Essa palavra, Eclesiástico 24, 24 e 25, está falando sobre a sabedoria eterna de Deus. E a tradição da Igreja aplica à Virgem Maria, porque ela foi a sede da sabedoria. E a obra-prima da sabedoria de Deus foi a Virgem Maria. Mas, irmão, e Jesus? Jesus não é obra-prima. Jesus é a sabedoria. Jesus é como você comparar um artista e a sua obra de arte. Jesus é o artista. Ele mesmo criou a sua mãe. E a sua mãe foi a obra-prima da sua sabedoria, a criatura mais plena, mais cheia de graça. E foi assim que Isabel recebeu a Virgem Maria. Não com um grito, mas com um grande grito. Nessa visita de Maria, sua prima Santa Isabel, somente a palavra da Virgem Maria faz com que Isabel e o filho dela fiquem repletos do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? A Igreja vai nos ensinar. Significa que através da Virgem Maria, Jesus derrama as suas graças. A única fonte de graças que o Pai derrama sobre nós é o coração de Jesus. Porém, Jesus derrama as suas graças por meio do coração de Maria. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Todas as graças brotam do coração aberto de Jesus. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida. Porém, como nós iniciamos citando Eclesiástico 24, em mim se encontra toda a graça do caminho, da verdade e da vida. Eclesiástico 24, 24. Nela se encontra aquele que é a fonte da graça. São Luís Maria vai dizer: Deus escolheu a Virgem Maria, porque não éramos dignos de receber o seu Filho diretamente das mãos do Pai. Por isso, o caminho pelo qual o Pai entregou Jesus a nós foi Maria. Por isso, esse mesmo caminho por meio do qual Deus nos entregou Jesus é o caminho por meio do qual nós devemos chegar a Ele. Foi este caminho. Ele vai dizer: foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo. E é pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo deve reinar no mundo. Jesus não é conhecido e amado, porque a sua mãe não é conhecida e amada. Olha só, meus irmãos, ele vai dizer que ele veio a primeira vez por ela e ele vai reinar no mundo através da Virgem Maria. Por isso, Jesus não é conhecido e amado, porque a Virgem Maria não é conhecida e amada. Isso vai ser confirmado pelas aparições da Virgem Maria em Fátima, que vai nos dizer: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria, ao meu Imaculado Coração. E a irmã Lúcia vai ficar aqui quase 100 anos por causa disso, porque Deus quer estabelecer no mundo essa devoção. Se abraçarem essa devoção, Nossa Senhora disse em Fátima, muitas almas se salvarão e a guerra acabará. Será impedida a Segunda Guerra Mundial, se abraçassem essa devoção no tempo que Maria pediu. Mas se não fizerem, haverá muita perseguição ao Santo Padre, à Igreja, muitas nações serão destruídas, mas por fim o meu Imaculado Coração triunfará. É uma promessa de Nossa Senhora. Atendendo ou não atendendo, no fim ela vai triunfar. Mas se nós atendermos e nos consagrarmos ao coração de Maria, muita desgraça pode ser impedida. Nossa Senhora disse: eu vou vir mais tarde, ela veio na década de 20, para ensinar e pedir a consagração ao meu coração imaculado e a devoção dos 5 sábados, 5 primeiros sábados. Nossa Senhora promete: quem abraçar essa devoção ao meu Imaculado Coração se salvará. É garantia de salvação.
Por isso, meus irmãos, o Brasil foi consagrado ao Imaculado Coração de Maria no dia 31 de maio de 1946. Comemoramos 75 anos nesse mês, no final desse mês. Por isso, primeiro objetivo nosso, salvação da nossa alma, da sua alma. Quem abraçar essa devoção, prometo a salvação da alma. Segunda graça que nós pedimos, salvar a nossa família. Nossa Senhora disse que a guerra seria impedida se fosse feito o que ela pediu, essa consagração. Então todas as guerras na nossa família, e acontecem muitas, serão extirpadas por meio da devoção ao Imaculado Coração de Maria, consagrar a sua família e, por fim, consagrar o país onde nós estamos. Se você é de outro país, nos assiste de outro país, você deve caminhar para no dia 31 de maio nós colocaremos a fórmula para o Brasil, mas nesse dia vamos deixar o espaço do país em branco para que você possa dizer o seu país e consagrar o seu país ao Imaculado Coração de Maria. Quanto mais pessoas nós conseguirmos para isso, mais o país será protegido das guerras, das pestes e de tantas desgraças, como Portugal, porque atendeu o pedido de Nossa Senhora no período da Segunda Guerra Mundial, foi protegido de participar dessa grande desgraça que foi a guerra. Por isso eu quero contar um testemunho muito belo para você sobre uma conversão que aconteceu no mês de maio. Mas antes disso, eu quero te lembrar que a palavra de Deus precisa ser cumprida. O que a palavra de Deus disse quando Maria visita Isabel e ela fica cheia do Espírito Santo, a Bíblia diz que ela não dá um grito. Presta bem atenção nessa palavra. Isabel não deu um grito. Isabel deu um grande grito. Essa palavra toca muito o meu coração. Com um grande grito, Isabel exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Da onde me vem a honra de vir a minha mãe do meu Senhor? Por isso precisamos fazer reparação. Isabel, que era uma santa, se sentiu indigna de ser visitada por Maria. E no nosso Brasil, várias seitas que ensinam a odiar a Virgem Maria, que rejeitam a Virgem Maria, que não aceitam ela como mãe. Dizem que são cristãos, dizem que Abraão é o seu pai na fé, porque ele fez o gesto de oferecer Isaac quando Deus pediu, mas ele não sacrificou Isaac. Maria sim ofereceu o seu filho Jesus. Isaac era só uma prefiguração. Como é que podem chamar Abraão de pai na fé e não reconhecem a maternidade de Maria? Que Jesus disse aos pés da cruz, Jesus disse no alto da cruz: eis aí a tua mãe, a palavra viva de Deus te entregou Maria por mãe. Precisamos reparar aqueles que não têm respeito por ela. Isabel disse: da onde me vem a honra? Eu não mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar. Assim que a tua voz chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu. Essa palavra deve ser repetida. Bem-aventurada és tu que acreditaste. Isabel vai dizer isso a Nossa Senhora. E quando ela diz isso, Nossa Senhora diz que ela glorifica a Deus toda vez que nós amamos Maria. Quem é glorificado é Deus. Maria diz: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria nele, meu Salvador. Maria também foi salva pelo seu filho, mas foi salva pela sua Imaculada Conceição. Foi salva de uma maneira, uma pessoa pode salvar alguém que já está na poça de lama morrendo e tirar de lá, mas uma pessoa pode salvar alguém de cair. A pessoa estava caminhando quase para cair ali e a pessoa desvia, coloca uma tábua no caminho. Nossa Senhora foi salva sim, mas ela foi concebida sem pecado pelos merecimentos do seu filho Jesus antecipado, porque ele não poderia nascer de uma carne manchada, não é? Então Nossa Senhora diz: exulto em Deus meu Salvador, ele olhou para a minha humildade, para a minha pequenez, e por isso a profecia bíblica deve se cumprir na vida de todos. Por isso, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, bendita.
Será que em todo o nosso Brasil todos estão proclamando Maria bem-aventurada? Essa profecia precisa se cumprir. Pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs e não proclamam Maria bem-aventurada, não estão cumprindo a Sagrada Escritura. Uma vez uma mulher luterana foi fazer um retiro, ela era jovem, e o pastor deu uma passagem bíblica para cada pessoa, lá na Alemanha. E ela ficou com essa passagem de Lucas 1, 48, né? E quando ela meditou toda a passagem do Magnífica, todas as gerações chamarão Maria de bem-aventurada, ela foi atrás do pastor e disse: pastor, por que aqui está escrita essa palavra profética e por que nós não proclamamos Maria bem-aventurada? Na nossa igreja não é proclamada. E o pastor, que tinha um coração humilde, disse: realmente eu não sei te responder essa pergunta. É algo que deveria acontecer. E essa mulher vai se tornar, se chama Basileia Slink. Ela vai formar uma irmandade mariana evangélica. Olha que coisa! E ela vai se aprofundar na fé e ela vai receber uma missão lá dentro, no seio luterano, de trazer o amor à Virgem Maria, de ensinar a amar a Igreja e a Virgem Maria. Ela depois vai se abrir a toda a fé católica e vai se tornar religiosa lá dentro da Igreja Luterana e vai depois se abrir a toda a fé católica. João Paulo II vai dar sua bênção a essa mulher que se abriu à palavra de Deus. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Eu quero te mostrar, meu irmão, minha irmã, que nesse mês de maio é um mês que acontecem muitos milagres. E eu vou contar um desses milagres que aconteceram para que você perceba que coisa belíssima. Um jovem judeu, olha só, por engano, ele fez o mês de maio com Maria. Um jovem judeu chamado Hermano Cohen foi para Paris para estudar música. Se mudou para lá e ali ele se dedicava a esse estudo de música. E muitas vezes algum jovem que se muda para outro lugar para estudar, longe dos seus pais, começa a levar uma vida de pecado, uma vida dissipada, e assim aconteceu com esse jovem. Ele começou a se envolver com jogos, começou a ficar nas noites, se divertindo e começou a cair numa vida de pecado, se afastar dos mandamentos de Deus. E para que ele tivesse dinheiro para sustentar essa vida de pecado, as suas paixões pecaminosas, ele foi atrás de um trabalho. Provavelmente os seus pais estavam dando alguma ajuda para pagar os estudos. Porém, para sustentar esse pecado, ele quis arrumar um emprego. E ele encontrou numa igreja chamada Santa Valéria. O emprego de quê? Já que ele era músico, ele ficaria tocando durante as missas que aconteceriam em cada dia do mês de maio, tocando órgão. Então ele tocava e, indiferente, simplesmente como um profissional, como um homem que estava sendo pago para estar ali na igreja tocando, ele tocava muito belamente, mas sem nenhum amor à Virgem Maria, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao mistério da Santa Missa. Porém, ele tocava e aquelas músicas começaram a tocar o coração dele. E a pregação do sacerdote sobre o mês de Maria, sobre o amor que Maria tem por cada um dos seus filhos, sobre como Jesus quer salvar as almas através do amor materno de Maria, isso foi começando a tocar o coração dele. E ele foi começando a se emocionar. E o Espírito Santo foi agindo profundamente nesse mês de maio, ao ponto de que ao chegar no último dia, ele começou a pensar e refletir de que ele precisaria se tornar cristão. Ele começou durante esse mês a pensar nisso e no último dia ele tomou a decisão. De fato, ele se preparou e foi batizado como cristão católico nessa igreja Santa Valéria em Paris. Pouco tempo depois, meus irmãos, na hora do seu batismo, ele foi tocado tão profundamente pelo amor de Deus que ele sentiu um chamado de entregar toda a sua vida a Deus e se tornar um religioso. E ele se torna um religioso carmelita, chamada Ordem de Maria. Ele entra no Carmelo e ali ele vai viver santamente e vai morrer com fama de santidade.
Um homem que estava numa vida dissipada, de pecado, longe dos mandamentos de Deus, que era judeu, né? E principalmente nessa época tinha um ódio tremendo a Jesus Cristo. Esse homem se abriu por meio de um mês de maio feito por engano. Por isso, meus irmãos, a nossa meta, nosso desafio desse dia de hoje, do nosso mês, do nosso rosário, o nosso desafio desse dia, primeiro dia do mês de maio, vai ser colocar no nosso rosário. Eu sei que a maioria de vocês está se esforçando para rezar o rosário todos os dias, porque tem sido 70 mil pessoas durante a manhã, 5 horas da manhã, sempre acordando e rezando o Santo Rosário. Qual é a nossa meta de hoje? A intenção do seu rosário de hoje é pedir a Deus a graça de que muitas pessoas se abram a fazer o mês de maio com Maria. Se abram a essa graça, até porque a nossa meta é consagrar a nós mesmos, a nossa família e a nossa nação ao Imaculado Coração de Maria. No dia 31, vamos comemorar 75 anos de que o Brasil foi consagrado oficialmente, com bispos e arcebispos, com o presidente da República, Gaspar Dutra, na época, e os governantes, os ministros, todo o Brasil estava representado. E lá no Rio de Janeiro, solenemente, o Brasil foi entregue à Virgem Maria. Porém, essa entrega precisa ser renovada pelo povo. Foi feita pelas autoridades, não tem como voltar atrás. Mas o povo precisa assumir essa consagração e nós vamos renovar. Se for possível, fala isso com o seu pároco. Fala isso com os sacerdotes que você conhece, para que se mobilizem de que todos nós façamos esse movimento no dia 31 de maio de consagrar o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Você que está em outro país, faça isso com o padre da paróquia que você faz parte. Faça essa convocação, faça esse chamado. Vamos consagrar o nosso país ao Imaculado Coração de Maria. Eu tenho certeza que milagres de graça acontecerão e o Senhor impedirá que o país onde nós estamos aconteça o pior, aconteça a desgraça, seja vencido por regimes totalitários, como Nossa Senhora disse em Fátima, o grande perigo que o mundo correria, e disse em outras aparições, como Pesqueira, como Garabandal, como La Salette, e Nossa Senhora quer nos proteger sob o seu manto. Falar do manto de Nossa Senhora, nós preparamos para você esse livrinho de orações, olha, não sei se dá para ver bem direitinho, mas esse livro de orações sob o manto de Maria, a vitória é certa. Seleta de orações marianas. Aqui tem várias orações que nós podemos fazer, nós estamos acabando de preparar para você, já estará disponível muitas orações marianas, mas de maneira especial nós rezaremos agora a oração do Lembrai-vos, pedindo à nossa Mãe Santíssima que possa vir nos socorrer em todas as nossas tribulações. Bem no início está aqui a oração do Lembrai-vos. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha saído de mãos vazias, recorrendo à Virgem Maria. E nesse mês de maio, eu não sei qual é a graça que você mais necessita. Eu não sei qual é o milagre urgente que você precisa na sua vida. Talvez seja na sua família, talvez seja na área da saúde, na área financeira. Não sei qual é a situação, se é uma depressão. Nossa Senhora sabe. Uma coisa eu sei, é certeza que você não sairá de mãos vazias nesse mês de maio, que você viverá intensamente colocado seu coração junto ao coração de Maria, porque nunca se ouviu dizer que alguém tenha verdadeiramente se aberto a Nossa Senhora, pedido o socorro dela e saia de mãos vazias. Rezemos juntos. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência e reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como a mãe recorro e de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado.
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo, assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Esse mês de maio está apenas começando e será um mês de muitas graças, de muitos milagres. E assim como nesse mês de maio, uma vez um jovem procurou São Maximiliano Maria Kolbe, um jovem noviço, disse que estava passando por muitas tentações. E São Maximiliano disse: faça o mês de maio com a Virgem Maria, fazendo as orações e meditações cada dia e você vai vencer. Esse jovem fez e foi vitorioso em todos os seus combates. Os santos recomendavam que se vivesse o mês de maio de uma maneira mais profunda, assim como outubro é o mês do Rosário, dedicado à Virgem Maria, Virgem do Rosário. O mês de maio é dedicado a Nossa Senhora de uma maneira muito especial. Eu tenho certeza que você não vai desperdiçar essa graça, porém, não basta ficar para você. Eu repito, o nosso desafio do dia de hoje é rezar no nosso rosário essa única intenção. O rosário inteiro de hoje você vai rezar na intenção de pedir ao Senhor que muitas pessoas no nosso Brasil e no mundo façam esse mês de maio junto com a Virgem Maria. Ofereça também um pequeno sacrifício ao Senhor, um sacrifício na alimentação, algum tipo de jejum ou mortificação, para que Jesus seja conhecido através da Virgem Maria, para que ela seja conhecida e amada nesse mês de maio. E assim como esse judeu se converteu, participando, vivenciando o mês de maio, mesmo sem querer, foi um golpe da graça de Deus para que muitas pessoas sejam tocadas nesse mês de se aproximar de Jesus através da Virgem Maria. Por isso, eu quero receber a todos que são novos no nosso canal, sejam bem-vindos, faça parte dessa família que é o Exército de São Miguel, se inscreve no nosso canal, né? Faça parte dessa família, sempre colocamos a Santa Missa nas intenções daqueles que se inscrevem no nosso canal, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações e passaremos durante todo esse mês, no terço do combate, no terço do meio-dia, no rosário, vivenciando esse mês de maio unido à Virgem Maria. Será também um mês de Pentecoste, hein? O mês do Espírito Santo. Prepara o seu coração, será um mês de muitas graças e ninguém sairá de mãos vazias. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, guerreiro e guerreira de Deus, e até nosso próximo encontro amanhã, se Deus quiser.